Aí. Pronto. Deixa eu só ver se essa luz não vai ficar muito estourada. Não, acho que tá bom. Ok, deixa eu descer aqui. Pronto. Vamos ver se esse zoom aqui deve estar bom para vocês. Ó. Vou deixar ele bem assim, tá? Qualquer coisa vocês avisem aí, pessoal do grupo, para aumentar o zoom, tá? Acho que eu esqueci lá. Tudo bem. Vamos começar então, gente? Vamos lá? Ixi. Aí. Ô, gente, a gente vai continuar falando de neutralização, tá? Só que agora eu vou fazer um outro tipo de processo, porque na primeira parte da aula, lá no finalzinho, quando a gente estava discutindo neutralização, qual que era o lance? O H mais vem do ácido, o OH menos vem da base, proporção de 1 para 1, junta forma água. Só que essa reação, ela pode acontecer de maneiras diferentes, que é o que eu vou chamar de neutralização parcial. Existem dois subtipos, de neutralização parcial. A neutralização parcial do ácido e a da base. Porque o que pode acontecer? Vamos imaginar que você tenha um ácido, vai reagir com uma base lá, que é o ácido clorídrico. Ele é um diprótico, ou seja, ele vai liberar 2H+. Vamos imaginar então que eu queira reagir ele com uma base. Só que daí eu vou reagir com uma monobase. Numa neutralização total, todos os hidrogênios do ácido vão ser retirados, nesse caso 2, né? E vão reagir com os OHs da base. Então eu precisaria de 2 bases, concorda? Na parcial isso não acontece. Esse ácido, ele pode reagir com a base de 2 maneiras. Na proporção 1 para 2, que seria a neutralização total, ou na proporção 1 para 1. Então, nesse caso, não tem como o ácido liberar os 2 hidrogênios para a base, porque você vai ter uma proporção de 1 para 1. Então, o que vai acontecer aqui? O ácido vai perder 1H+. Vou fazer que nem de manhã, vai. A gente vai colocar o nome do ácido aqui para depois dar o nome do íon e tal. Esse aqui é o ácido carbônico, né? É um dos mãe. Certo? É o ácido carbônico. Ixi, a câmera tá... Ele é fraco. Lembra do truquezinho. 3 menos 2, 1, fraco. Reagir com uma base. Essa base é forte. Então, eu já vou até escrever aqui, vai. Fraco e forte. Então, tipo, olha só que louco. Mesmo sem terminar de montar a reação, eu já sei que o sal vai ter que caráter? Básico. O sal vai ter um caráter básico, que vai predominar o caráter do mais forte. Tá? Beleza. Quando o ácido ionizar, ele vai perder um hidrogênio só, vai sobrar o quê? HCO3 menos, que é o hidrogênio carbonato. É o carbonato que perdeu só um hidrogênio. Tá? Aqui eu uso aquela história do hidrogênio lá que a gente estava discutindo hoje de manhã, né? Porque ele poderia ser perdido. E daqui vai vir o sódio. Então eu vou formar só uma água
ele é uma água, mais o sal. Como o cátion que vem da base é o sódio, o cátion que vem da base é o sódio, então eu vou formar o sal bicarbonato de sódio. Ou hidrogênio carbonato de sódio. Tá? Ó, hidrogênio carbonato. É aqui que a gente pode. Tudo isso aqui, ó, vira bi. Tá? Então fica bicarbonato de sódio. O que eu ia falar? Tinha muita coisa que eu ia falar. Acho que não é isso. Beleza? Então, porque a neutralização não foi total. Se eu fosse fazer uma neutralização total, eu tiraria 2 hidrogênios. Mas aí eu precisaria de 2 bases. De 2 bases. Tá? É. Você usa esse termo bi, a gente usa para o hidrogênio ou tananã. Então, eu poderia, por exemplo, usar ele para o bisulfato. Se fosse hidrogênio ou sulfato, mesma coisa. Eu não tô me vendo na televisão, velho. Fudeu. Oi? Não. Então, puta, ainda bem que você perguntou isso, cara. Eu lembrei o que eu ia falar. Tinha uma coisa que tava na minha cabeça, eu falei, meu, eu preciso falar para eles. Olha a merdinha aqui. Eu tenho certeza que alguém vai cair nela. Esse sal é um sal ácido ou sal básico? Ele é um sal ácido. Calma, calma. Eu queria gerar essa polêmica. Que eu vi que eu. Opa, peraí, como assim? Ele é um sal ácido por quê? Porque ele tem um hidrogênio ionizável na estrutura. Então, vê, é assim, quando a gente faz uma neutralização, você vai produzir um sal. Toda vez que a neutralização é parcial, podem acontecer 2 coisas. Coisa 1, sobrar um hidrogênio na estrutura do sal, porque foi uma neutralização parcial do ácido. Ou, depois, como a gente vai ver no próximo exemplo, pode sobrar hidroxila no sal. Então, dependendo do que sobra lá dentro, eu vou classificar o sal como sal ácido ou sal básico. Então, ele é um hidrogenossal ou sal ácido. Hidrogenossal ou sal ácido. O que não tem a ver com o caráter dele. Não tem a ver com o caráter dele. Quando você classifica um sal como sal ácido, você está classificando ele porque ele tem um hidrogênio preso na estrutura, oriundo de um ácido que não foi neutralizado totalmente. Tudo bem isso? Só que quando eu jogo ele na água, ele se manifesta como uma base. Então ele tem um caráter básico. Caráter. Então, o que eu queria ver se a gente consegue entender? Quando você classifica ele como sal ácido, você está classificando ele por que critério? O que tem lá dentro da estrutura? Tem hidrogênio? Sal ácido. Quando eu falo que o caráter é básico, eu estou usando que critério? Como ele se comporta na água. Então, tipo, vamos lá. Ele é um sal, filho de ácido fraco com base forte. Então, ele tem caráter básico. Por que ele tem caráter básico? Vamos ver? Essa reação que eu vou escrever agora, ela é importante até na biologia, num contexto que vocês vão perceber em algum momento. Quando o sal cai na água, dissocia bicarbonato e o sódio. O bicarbonato, ele é um ânion de um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Se ele é um ânion de ácido fraco, olha o que acontece. Ele vai para a água, reage com água, e da água ele arranca um H+. Quando ele arranca um H+, ele vira ácido carbônico.
e a água vira OH-. O pessoal de casa tá vindo, tá me ouvindo, normal. Acho que a televisão desconectou, daqui a pouco eu volto lá. Tudo bem? Ó, bicarbonato reagiu com água, produziu OH-. Por isso ele é um sal de caráter básico, tá? Para quem gosta de regra, então, neutralização parcial de ácido é quando o ácido tem mais hidrogênios que a base, tá vendo? Então, o que vai acontecer aqui? O ácido vai reagir. E aí tem uma coisa que eu esqueci de comentar. Como que eu vou saber no exercício? Porque, assim, um ácido pode reagir com uma base, então, de dois jeitos: neutralização total e parcial. Como que eu vou saber se a reação é total ou parcial? Isso o exercício vai designar. Por exemplo, se eu encontro uma reação 1 para 1 aqui, ó, eu já imagino que ela seja uma reação de neutralização parcial. Agora, se eu encontro aqui 1 para 2, aí eu já sei que aquilo se trata de uma reação de total. Fala. Tem, claro que tem. Na prática, na vida real, como que você garante que uma reação seja total? Você bota bastante base. Quanto mais base você colocar dentro da reação, se tiver um excesso de base, maior vai ser a chance de você arrancar todos os hidrogênios do ácido. Tá? Beleza? Mas tem como ser total. Se fosse a total, quem seria o sal? Se fosse a total, vamos ver. Isso. Já mataram, já. Ó. Que é aquilo que você estava considerando. Se eu fosse fazer uma total, eu precisaria colocar 1 para 2. 1 para 2. Para conseguir tirar os dois hidrogênios aqui do ácido. Tira os dois hidrogênios. Quem que é o ânion que vai sobrar aqui? É o CO3, 2-. Aí sim. Então aí a reação ficaria assim, né? A total. Duas águas, porque são duas hidroxilas com dois hidrogênios daqui, duas águas, mais o sal. Na2CO3. Dá uma olhada aí. Na2CO3. Gente, eu vou ter que invadir esse canto de vocês aí um pouquinho. Deixa eu dar uma cutucada aqui. Será que isso aqui desligou? Ixi. Tá com cara de ser algum fio aqui. X. Depois eu vejo. Gente, eu vou deixar a câmera do jeito que ela tá? Não vou mexer nela. Eu vou dar aula só nesse cantinho do quadro aqui, porque eu não tô me vendo na televisão. Vai ficar assim. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma parcial de base. Tá? Aí, por exemplo, só um comentário, né? Imagina, por exemplo, uma neutralização parcial desse ácido aqui, ó. H3PO4. Ele tem 3 hidrogênios. Então, você tem várias reações aqui. Você pode fazer ele com uma base, por exemplo, 1 para 1. Quer ver? Vou fazer aqui, ó. Fazer meio na forma de um esquema. Ó, quais são os sais que eu posso produzir se eu reagir ácido fosfórico com NaOH? Quantos tipos de sais eu consigo produzir?
Pensando em todas as possibilidades de neutralizações. Isso vai depender da proporção que eu usar. Por exemplo, se eu usar 1:3, o que eu produzo? Você vai arrancar 3 hidrogênios, então você vai formar um fosfato. Você vai formar um fosfato que é 3 menos. E aí eu vou formar fosfato de sódio. Se eu reagir 1:2, aí eu vou tirar duas hidroxilas, eu vou tirar 2 hidrogênios, vai sobrar o quê? HPO4, 2 menos. Aí eu vou formar o hidrogenofosfato de sódio. No fosfito eu não uso hidrogênio fosfito, não sei o que lá. Exatamente por causa disso. Você só pode usar o termo hidrogênio para o hidrogênio que podia ser ionizado e não foi. Aí, se eu fizer 1:1, fica Candy Anion. Fica o H2, PO4, 1 menos. Oi. Esse. Hidrogênio. Não, não, não. Eu só posso usar o bi para o diácido que ionizou uma vez só. Vamos lá. Vamos lá. Quando que eu uso o bi? Eu vou pegar aqui, ó, ácido carbônico. Ele é um diácido, não é? Então ele pode perder quantos hidrogênios? 2. Perdeu só um. Esse cara é o bicarbonato. Então esse é o bi, esse eu posso usar bicarbonato. Pega o ácido sulfúrico. Sulfúrico. Sulfúrico é diácido. Se eu tirar um só, fica HSO4, 1 menos. Então esse ânion é de um diácido que só perdeu um hidrogênio. Então eu uso bi. Certo? Esse ânion é de um diácido que só perdeu um hidrogênio, então não posso usar o bi, eu uso hidrogênio só. De 2 perde um, exato. Aí eu uso o bi. Só serve para essa merda aqui. Só para esses dois, exato. Não. Entra. Peraí. Entra sim. Porque o H3PO3 é diácido. Então entra. Fica assim, ó. H3PO3. Quem são os ânions? Esse aqui só perde 2 hidrogênios. Esse só perde 2. Então eu posso ter o H2PO3 menos e o HPO3 2 menos. Esse é o bi. Esse pode. Porque ele é de um diácido que só perdeu um. Fosfato de sei lá o que é. No caso, sódio é. De hidrogênio. Fala. Fala. Mas ele só ioniza 2. Os caras. Nossa. Agora estão até vivos. Agora vocês estão vivos. Porque ele é um diácido, entendeu? É por isso que eu uso o bi aqui. Só que assim, gente, por favor, tá? Não pira nisso. Usa hidrogênio para tudo. Só usa o bi para o carbonato, que é o que o povo usa. O resto usa mono, hidrogênio, tá? Beleza? Tá, vamos fazer agora da base. Base. Neutralização parcial da base. Aqui o que vai acontecer? Quem tá, a base tem mais OHs do que o ácido tem hidrogênios. Por exemplo, vou pegar um simples, vai. HCl mais COH2, vai. Pronto. Numa neutralização total,
eu teria o quê aqui, ó? Se fosse total. 2 para 1, certo? Só que eu quero fazer 1 para 1. 1 para 1. Então, o que vai acontecer? O ácido vai perder o hidrogênio dele, vai liberar o ânion, cloreto, e a base, ela vai perder uma hidroxila. Então, vai virar um negócio meio esquisito. É um negócio assim, ó, gente. CaOH mais 1. Cuidado aqui, porque isso pode dar uma bugada. Qual que é a carga do cálcio? Mais 2. E do OH? Menos 1. Então, a junção disso é mais 1. É um cátion formado por um cálcio e um OH com carga mais 1. Isso é o que acontece quando a base só perde um OH. Aí eu vou formar o quê? Uma água e o sal, que é isso como cátion e isso como ânion. Então fica assim, ó. Ca, você deixa o OH no parênteses mesmo e um Cl assim, ó. Tá? Oi. Não, não é uma questão de reagente limitante ou não, é uma questão de proporção em que eles reagem. Aqui eles estão reagindo em 1 para 1. Você coloca um mol de um mol do outro. Eles reagem. Na neutralização total, ia ser 2 para 1. São reações diferentes mesmo, tá? Isso aí, gente, esse tipo de sal que tem um OH preso na estrutura, eu chamo de hidroxissal. Hidroxissal, tá? É um hidroxissal. Dá até para dar nome para ele, viu? Aí aquela história, né, que eu estava falando para vocês. O caráter dele é outra história. Para eu classificar o caráter, eu tenho que fazer aquela brincadeira do ácido e base. Então, tipo, o ácido é um ácido forte. A base é uma base mais fraca, não é tão forte. Então, vai predominar naquele sal o caráter ácido. Então, ele tem um caráter ácido. Oi. Então, o nome, né? Como que eu dou nome nesse caso? Quando fica preso um hidrogênio, você fala hidrogênio, blá, 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 de blá, blá, blá. Aqui é hidroxi, blá, 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 de blá, blá, blá. Então, fica assim. Hidroxi, blá, blá, blá. Hidroxi, cloreto de cálcio. Hidroxicloreto de cálcio. Tem um sal assim muito famoso, que eu conheço de exemplo, tá? Pode ser que tenha outros, mas eu conheço um. Tem um mineral no nosso dente chamado hidroxiapatita. Ele é um sal que tem esse tipo de estrutura. É um sal que tem cálcio também, tem fosfato na estrutura, em vez de ter cloreto, tem fosfato e tem OH na estrutura. Se não me engano, a fórmula é assim, ó. Ca5 é um sal muito louco. OH, PO4, 3. Eu acho que é isso aqui, ó, a fórmula dele. Nem sei como é que faria a nomenclatura disso aí. Tá? Esse é um exemplo de um sal que tem OH na estrutura. Tá? Oi. Isso. Isso. É, é. Exatamente. Exatamente. Você tem mais OHs na base do que hidrogênios no ácido. Tá bom? Beleza, gente? Cara, acho que de sal. Fechou. Fechamos a parte de sal. Professor, Oi. tem alguém perguntando se você poderia explicar de novo, por favor, por que um sal ácido tem caráter básico e um sal básico tem caráter ácido? Não, pelo amor de Jesus Cristo. Eu não escrevi isso. Não é, isso aqui é uma coincidência. Uma coisa não tem nada a ver com outra.
né? É aquela coisa aquela mania que vocês têm assim. Então quer dizer que todo sal básico tem cara? Não, não, não. Só que são coisas totalmente independentes. Não, pelo amor de Deus, não relacionem esses dois conceitos. Vamos lá, mais uma vez. Por que que eu chamei esse cara de sal básico? Porque ele tem um OH preso na estrutura. Acabou. Por que que ele tem caráter ácido? Porque na água ele se comporta como uma substância ácida. Ah, então quer dizer. Não, não, não. Não quer dizer nada. É uma coincidência. No outro caso, só para a gente retomar a outra escrita, né? Era com calma. NaHCO3. Que aí eu tinha escrito assim, ó. Hidrogenossal, ou sal ácido, né? De caráter básico. Básico. De novo, por que que eu chamo isso de hidrogenossal ou de sal ácido? Porque ele tem um hidrogênio preso na estrutura. Ponto. Por que que ele tem caráter básico? Porque quando vai para a água, se comporta como uma base, tá? Beleza? Ah, mas como que você sabe que o caráter é ácido ou básico? Aí é aquela história aqui. Por que que o caráter desse sal é ácido? Porque ele é filho de uma base fraca e um ácido forte. Tá bom? Beleza? Ficou claro isso? Não relaciona, não relaciona, não relaciona. Não relaciona. Vamos falar de óxido. Puta, agora é muito foda, cara. Vou até vir mais para trás aqui. Deixa eu ver se aqui dá. Óxidos. Então, assim, a gente vai dividir os óxidos em duas partes, tá? A primeira parte é uma parte meio chata e não tão importante, mas eu tenho que discutir porque tem a questão de nomenclatura. A segunda parte é a parte importante, porque a gente vai discutir caráter ácido básico, tá? O que que a gente vai descobrir no final de hoje? Todos os compostos que a gente estuda na química inorgânica, ácidos, bases, sais e óxidos, tem, cada um do seu jeito, tem um caráter ácido base. Sal tem caráter ácido base, ácido e base não precisa nem falar, né? E os óxidos também têm. E aqui é bem importante até porque alguns desses óxidos têm relação com questões ambientais. Chuva ácida, gás estufa, acidificação de oceanos. Então aqui a biologia e a química dá uma encostada, principalmente essa parte de poluentes, enfim, tá bom? Bom, o que é um óxido? Aqui a gente não vai nem olhar para a palavra eletrólito. Tem nada a ver de eletrólito. Aqui não tem essa história de o que libera de íon na água. Óxido não é eletrólito. Para a gente chamar uma coisa de óxido, ela tem que atender a duas condições só. Tem que ser um composto binário, ou seja, formado por dois elementos. Geralmente nos óxidos, a gente vai representar a fórmula de um óxido assim, ó, EX, OY. Ok? Onde este elemento aqui, ó, ele pode ser um metal que vai dar origem a toda uma família de óxidos que são os óxidos iônicos. Ou ele pode ser um ametal. Carbono, nitrogênio, fósforo. E aí a gente vai para aquela família de gases, né, poluentes, gás carbônico, CO. Tá, depois a gente comenta. E a outra condição então, tem que ser binário, onde o E pode ser um metal ou metal. E a segunda condição é que esse elemento E deve ser menos eletronegativo que o oxigênio. Deve ser
menos eletronegativo em relação ao oxigênio. É um jeito imbecil de falar que não pode ser o flúor, né? Tipo, pode ser todos menos o flúor, tá? O flúor é um elemento, eu não sei exatamente por que não entra nessa categoria. É porque, na verdade, assim, quando a gente fala de composto binário de oxigênio, a gente tem algumas famílias, né? Óxido, peróxido, tem uma outra família que é mais rara, que eu nem cito, superóxido. Então, eles classificam, na verdade, esses compostos pelo NOx do oxigênio. Você quer ver um outro jeito de você definir óxido? Totalmente diferente disso? Composto binário onde o oxigênio tem NOx menos 2. Pronto. Isso é um composto do tipo óxido, tá? Esse oxigênio aqui ele tem carga menos 2. Aí, por exemplo, fica fácil de entender por que esse composto aqui não é óxido, ó. Porque na água oxigenada, o oxigênio tem NOx menos 1. Então, na classificação ali, ele entra fora. Ele entra fora, é foda. Tá bom. Bom, por que é importante eu dividir os óxidos de acordo com o elemento ser metal ou não metal? Porque isso vai interferir na questão da nomenclatura, gente, que é a parte chata da história. Então, a gente vai classificar os óxidos em óxidos iônicos, tá? Onde o elemento que vai estar ligado aqui é um metal, então pode ser qualquer elemento da família 1A, qualquer elemento da família 2A, pode ser o ferro. Cuidado com os elementos que têm carga dupla, tá? Quando você for dar nome para um óxido iônico, como ele é iônico, você vai manter o padrão de coisas iônicas. Primeiro o ânion, depois o cátion. Então, nos óxidos iônicos, o ânion, adivinha quem é? Quem que é o ânion? É o oxigênio. Só que adivinha o nome dele? Óxido. É o ânion óxido, tá? Então, aí o nome do composto fica. Vamos pegar aqui alguns famosos. Vou pegar 4. São os famosos. Ó. Se cair um caminhão no dia do Enem e tiver isso aqui, assinala. Nem lê a merda da questão, tá? Caiu um caminhão de bosta. Ó, os 4 iônicos, tá? Família 1A, família 2A, família 3A e um elemento de transição. Como que eu dou nome para esses caras? Óxido de fulano. Acabou. Quando fulano tiver 2 cargas, você diz fulano, tanto. Então fica óxido de sódio. Ah, professor, não vai escrever monóxido. Não, não, não. Essa coisa de monóxido, dióxido, é para óxido covalente. Então aqui fica óxido de sódio, óxido de cálcio, famoso, né? Cal. Óxido de alumínio. Esse aqui é famoso por causa da eletrólise, né? Para produzir alumínio eu uso isso como matéria-prima, então economicamente é importante. Inclusive isso é um recurso mineral de um país, assim. E esse aqui é a matéria-prima do ferro, tá? Esse aqui é chamado de alumina, tá? Que é encontrado na forma de pedra, numa pedra chamada bauxita, tá? E esse aqui é o óxido de ferro 3. Esse eu vou escrever óxido de ferro 3, tá, gente? Tudo bem, 3, né? Tudo bem, né? Óxido de ferro 3. Ó, bom? Que é a hematita.
Hematita. Tá, agora eu quero contar uma coisa que daqui a pouco vocês vão entender por que que eu estou contando isso. A fórmula do óxido, evidentemente, vai depender da carga do cátion e da carga do ânion, ok. Mas se você observar bem, você vai perceber uma coincidência que não é tão coincidência assim. Quando o elemento que está ligado no oxigênio é um metal, ele acaba se tornando um cátion na hora que ele vai ligar com o oxigênio. E as cargas deles, em geral, são cargas baixas. Por exemplo, aqui a carga de sódio é mais 1, a carga do cálcio é mais 2, a carga do alumínio é mais 3, a do ferro também. Tá? Então, geralmente, nos óxidos iônicos, o cátion tem um NOx, ou uma carga, como a gente preferir, que é baixa. Tudo bem? Tá? Então, o elemento tem NOx baixo. Vou colocar aqui, ó. NOx baixo. Entenda aqui NOx como sinônimo de carga, tá? Pronto. Fechou. Aí, além dos... Aí outra coisa. Esses óxidos, como são iônicos, eles são encontrados todos na forma sólida, tá? Muitos deles são encontrados, inclusive, como rochas. Né? Padrão de composto iônico. Agora, quando o elemento é um não metal, muda tudo. Tudo. Até o estado físico. A maioria esmagadora dos óxidos que tem a metal são gases, tirando a água. Só a água que é um óxido que não é gasoso. Então, nos óxidos que tem a metal, a gente vai chamar de óxidos moleculares, tá, gente? Você pode chamar de óxido molecular ou pode também chamar de óxido covalente, dá na mesma, tá? Bom, aqui não tem ânion. Aqui não tem ânion. Tem um oxigênio, mas ele não está como ânion, tá? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui alguns famosos. Vou colocar esse aqui. Cara, aqui a quantidade de óxido que tem é gigante. De exemplo, eu tenho, só para citar aqui alguns, tá? Nesses casos aqui, gente, o oxigênio ele tem uma carga -2 também, embora ele não seja um ânion. E o cara que está ligado a ele também tem uma carga. Por exemplo, qual que é a carga do carbono aqui, ó? 2. Aqui, 4 no CO2. Aqui o enxofre é 4 também. Aqui é 6. Aqui 5. E aqui 7 para o cloro. Né? Então, aqui já tem uma variação maior de cargas. E já aparecem cargas maiores. Tá? Então, já vou escrever aqui EXOY, um NOx mais alto. E na nomenclatura, gente, a única diferença é que você aqui usa os prefixos mono, di, tri e assim por diante. Tanto para o elemento como para o oxigênio. Na verdade, para o elemento você não precisa quando for um, né? Então fica monóxido de carbono, Aqui fica dióxido de carbono. Aqui dióxido de enxofre, tri. E esses daqui ficam com o nome meio estranhinho mesmo, ó. Pentóxido, né? De dinitrogênio. Pentóxido de dinitrogênio. Tá? E aqui, nesses casos malucos aqui, heptóxido de dicloro. Heptóxido de dicloro.
Tá aqui. Beleza? Esses são moléculas, não são compostos iônicos. Então, esses caras têm geometria molecular, têm polaridade, uns são mais polares do que outros, tá? E assim, pensou em poluente atmosférico, né, gente? De maneira assim meio que generalizada, você pensou em esses gases aqui. Os 4 primeiros, totalmente relacionados à queima de combustível fóssil, né? Além de outras questões, tá? Os 2 de carbono e os 2 de enxofre. Aí. Essa é a parte chatinha da história. Oi? Esses óxidos iônicos, eles dissociam? Não, não. Não, mas eles podem reagir com a água, que é diferente. Que é aí que entra o caráter ácido base. O que vai acontecer com alguns deles? Você vai pôr em água, eles vão reagir com água e aí ou vão produzir ácido ou base. Então isso vai acontecer. Tá? Que é a segunda parte da história. Como? O sal forma, óxido não. Que isso também é uma coisa louca, né? Não é todo composto iônico que eu dissocia assim. Por exemplo, um óxido não dissocia. Ou ele reage ou ele fica precipitado ali. Peraí. Não tem tetróxido de enxofre. Não. Calma, calma que a gente já chega lá. Essa é a parte louca da história. Peraí, gente. Então... Ai, que merda isso aqui dessa televisão. Acho que não tá com mal contado. Não, nada a ver. Vitamina D. Sei lá, velho. Prof, Oi, pede pra alguém no presencial mandar uma foto da parte vermelha do quadro? peço. Vocês podem mandar, gente? Mandou? Beleza. Tá chegando aí. Obrigada. Fala. O que é? É, então, a imagem tá lá, mas ela não tá vindo pra TV. Quer ver, ó? Ela não, a TV não tá passando a imagem. Vou tentar jogar de novo aqui. Não, mas então, ela tava desaparecendo, cara. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Oi. Não tem como você montar uma... Então, sulfato não é óxido por causa da... e porque ele foi originado de uma outra coisa, né? Ele não é um composto binário. Porque quando a gente fala que óxido é composto binário, de uma certa forma a gente está falando que ele tem que ter carga zero. Pelo fato de ser um composto, ele não é um íon, tá? Gente, essa parte aqui eu acho a mais fodinha, que é o caráter ácido básico dos óxidos. Caráter ácido base em óxidos. Aqui. Vou tentar aumentar um pouquinho mais o zoom. Gente, a história é a seguinte: quando a gente joga um óxido em água, primeiro eu vou montar um esquema e depois a gente vai pegar todos os exemplos, tá? Quando eu jogo um óxido em água, podem acontecer duas coisas, ou não pode acontecer nada, ou não acontece nada. Pode acontecer do óxido dar origem a um ácido, pode acontecer do óxido dar origem a uma base,
ou o óxido pode não reagir, que é o que a gente vai chamar de óxidos indiferentes. Dependendo do que ele produz, eu vou classificá-lo como óxido de caráter ácido ou óxido de caráter básico. Simples. Então, cuidado, porque mais uma coisa para confundir a nossa vida. O que significa a palavra oxiácido? É tudo junto. Oxiácido é um ácido que tem oxigênio. E o que é um óxido ácido? Um óxido ácido é um óxido que, quando reagir com água, vai formar um oxiácido. Não? Ou... Vamos lá. Óxidos ácidos reagem com água, produzindo oxiácidos. Tudo bem? Cada vez que o óxido ácido entra em contato com água, o maior vilão que a gente conhece deles é o gás carbônico, ele reage com a água e dá origem a um composto de caráter ácido, um ácido. Então, por exemplo, não tem como não citar, né, o gás carbônico. O gás carbônico. Tá? O gás carbônico, quando reage com água, produz ácido carbônico. Ácido carbônico. Nossa, ela vai ficando atacada, né? É por isso que à noite ela está transtornada. Aí, olha só, um comentário. Quando um óxido, mais uma coisa para confundir a sua vida. Quando um óxido tiver caráter ácido, você pode se referir a ele de duas maneiras. Você pode chamar isso aqui de gás carbônico, de óxido de carbono, ou eu uso isso, ó, anidrido carbônico. Tem uma enzima no sangue chamada anidrase carbônica. O que ela faz? Vocês lembram? Transforma CO2 em bicarbonato. Ela catalisa uma reação para transformar CO2 em bicarbonato, para conseguir transportar no sangue, lá tem todo um paranauê com ela. Anidrido carbônico é o nome que eu dou para o óxido de carbono. O termo anidrido significa sem água. Então os caras, você olha para isso aqui, imagina um ácido carbônico sem água. É o anidrido carbônico. Tá? Isso é um outro jeito de chamar, além dos outros dois que você já conhece. Gás carbônico ou dióxido de carbono. Tá? Quer ver um outro exemplo famoso? Esse aqui, ó. Trióxido de enxofre. Esse é um óxido ácido também. Tá? Esse vai produzir um ácido de enxofre. Esse vai produzir um ácido de enxofre. Tá? Reage com água e produz H2SO4. Tá? Beleza? Para cada óxido ácido, eu tenho um ácido associado a ele quando ele reage com água. Tá? Beleza? Para quem é bom de inox? Quanto que vale o inox do carbono aqui? Mais 4. E aqui? Mais 4 também. Tá? Quando o elemento forma o ácido, ele mantém o NOx dele. Tá? Por que eu estou contando esse detalhe para vocês? Porque muitas vezes você não sabe que ácido você vai produzir. Por exemplo, o cara chega para você e fala assim, olha, considere que esse óxido aqui, ó, considere que esse óxido seja um óxido ácido. Lembra que a gente colocou aqui no cantinho, ó, Cl2O7? Ele é um óxido ácido. Qual vai ser a reação que esse cara vai fazer com água?
qual que é o truque nesse caso? Para você conseguir descobrir o ácido que eu vou produzir. Primeiro você tem que lembrar todos os ácidos de cloro possíveis, tá? Que no caso do cloro são HClO, HClO2, HClO3 e HClO4, não é? Tá, aí você vai fazer o seguinte. Você vai calcular o NOx do cloro aqui e vai ver qual daqueles ácidos o cloro tem o mesmo NOx. E é esse o ácido que ele vai produzir. Sempre por correspondência de NOx. Tá? Aqui no caso, quanto que é o NOx do cloro? 7. Por isso que eu falei, você tem que ser meio bom de NOx aqui. Tá? Como a gente não viu o NOx ainda, então talvez para alguns de vocês isso fique meio... Puta, por que 7? Qual desses daqui, ó, tem o cloro com NOx 7? Esse aqui, ó. O último. O HClO4. Então, esse óxido aqui, ó, quando ele for para a água, ele vai produzir HClO4. Notem que nesse caso eu vou ter que balancear a reação. Vocês conseguem perceber? Porque nas duas primeiras eu não precisei balancear. Na hora que você monta o ácido aqui, ela já vem prontinha. Plum, né? Aqui não, ó. Eu vou botar um 2 aqui, ó. Ok? Como que eu vou chamar esse querido aqui? Anidrido o quê? O de cima aqui, o do enxofre. Anidrido sulfúrico. Porque ele em água vai produzir ácido sulfúrico. Tá? O nome, o segundo nome do óxido, né? Aqui, é sempre o nome do ácido que ele vai produzir na água. Fala. Carbônico, é. Carbônico. Obrigado. Tá? E esse aqui ficaria como? Perclórico. Meu Deus. Anidrido. Perclórico. 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 Aí. Tá bom? O que que eu posso dizer sobre identificação de óxidos ácidos, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai vendo isso, uma pergunta que pode surgir é, professor, mas como que eu vou saber se um óxido é ácido? A primeira coisa que você tem que perceber, pessoal, é que para um óxido ser ácido, ele precisa ter um elemento que forme um ácido. Carbono, nitrogênio, então são candidatos. Agora, tem uma outra coisa que ajuda você a identificar. Em geral, os óxidos ácidos, eles são óxidos onde o elemento E é um ametal, justamente porque ele vai produzir um ácido, e ele tem um NOx alto. Se o elemento, vamos dizer assim, se o elemento atender a esses dois pré-requisitos, cara, é certeza que ele vai produzir um óxido ácido, tá? Quando eu falo em NOx alto, né, o que seria esse alto dentro do nosso universo aqui? 4 para cima. Então, elementos com número de oxidação 4, elementos com número de oxidação 6, eles vão formar ácidos, muito provavelmente. Então, por exemplo, o cara chega lá para mim e fala assim, olha, esse óxido aqui, P2O5, ele tem caráter ácido ou base? Do nada, ele, sei lá, estou lá fazendo um texto, preciso fazer uma questão de VOF. P2O5, puta, não lembro, não ouvi na aula. Você vai para as duas situações. Fósforo a metal, ok. Fósforo NOx alto, ok. Puta, pode bater, é óxido ácido. Outro, CO. CO é um óxido ácido? Não. Ele é ametálico, mas o elemento não tem NOx alto. Tá? Beleza? Gente, isso é um macete.
Não é que ele é um óxido ácido porque isso acontece. Não. É uma forma de você olhar para a fórmula e tentar identificar numa situação de emergência. Porque, assim, com todo respeito, gente, desculpa, esses dois vocês precisam saber que são ácidos. Isso aqui não tem nem choro nem vela. Tá? Esse aqui tem que saber que é gás estufa. Esse aqui tem que saber que é da queima do petróleo. Tá? São conhecimentos mais amplos ali. Agora, se aparecer algum outro óxido que não seja esses dois, vai nisso aqui, ó. Identifica ele como ácido. Mais 6. Ah. Não, porque estão 3 oxigênios, né? Então fica menos 2 vezes 3. Quer ver um outro oxiácido que vez ou outra aparece? Um óxido ácido? Esse aqui, ó. SO2. Que é o segundo óxido de enxofre. O segundo. Esse aqui é o anidrido sulfúrico porque forma ácido sulfúrico. Esse aqui na água... Isso. Esse aqui na água vai formar um ácido sulfuroso, ó. Esses daí, volta e meia, aparecem em questão até de geografia, para falar de chuva ácida, né? Ó, SO2, SO3 vão intensificar a acidez da chuva, que já é ácida, por causa do CO2, tá? Beleza? Oi. Decorando. É sério, é sério. Não, a regrinha é a seguinte. Você pega o número de oxigênios e subtrai do número de hidrogênios ionizáveis. Se essa diferença der 2 para cima, ele é forte. Isso para o oxiácido. Para o hidrácido, aí é decorar mesmo. O HCl, o HBr e o HI são fortes e os outros 3 são fracos. Tá? Beleza? Beleza. Bom, óxido ácido, ok. Agora vamos para os alcalinos. Óxidos alcalinos. Óxidos alcalinos. Que é sinônimo de básico, né? Olha para tudo isso aqui e troca tudo. Mas tudo mesmo. Reage com água para formar base. O elemento E é metal com NOx baixo. Acabou. Todo o comportamento que a gente viu para o óxido ácido vai servir como parâmetro para o básico, só que ao contrário. Então, vamos escrever. Reagem com... Cabe água ali? Cabe. Água. Gerando bases. A única diferença é que aqui não tem essa coisa chata de chamar de anidrido, de não sei o que lá. Aqui você só mantém o nome mesmo do óxido. Tá? O elemento E vai para o lado oposto. Ele é um metal, então nós estamos falando aqui de óxidos de caráter iônico, né? E com NOx baixo. Aqui, gente, eu chamo de NOx baixo, NOx mais 1, mais 2. Mais 1, mais 2. Tá? Beleza? Ah, não, vou pegar os dois mais famosos, vai. Eu vou pegar um da família 1A e um da família 2A. Por isso que eu já estava falando desde o começo, né? Porque, cara, se você faz um bom estudo em ácido e base, o resto vem meio que natural. Olha quem são óxidos básicos, gente. Os caras, tudo metal alcalino. Então, quando esses caras vão para a água, eles vão produzir bases. Ó, e olha como as coisas são muito parecidas nesse quesito. Quando um óxido ácido vai para a água, ele reage e forma o ácido, beleza. E existe uma correspondência
entre o NOx do óxido aqui no ácido. Ali vai acontecer a mesma coisa. Qual que é o NOx do sódio aqui? É mais um. O sódio só tem NOx mais um. Então ele vai formar aqui, ó, uma base cujo NOx é mais um, que é o NaOH. É o NaOH. Quando a base tem carga 2, desculpa, quando o elemento tem carga 2, ele forma de base. Ó. Mesma coisa aqui, aqui eu vou ter que balancear, né, ó, por causa da carga. Eu vou colocar um 2 aqui, já deu, ó. 2. Pronto. Oi. Nenhuma. É, mais ou menos. Deixa eu só completar, já te explico. Aqui, ó, o cálcio tem carga 2, então fica CaOH2. Tá? Aqui fica... Não precisa balancear não, né? Já tá balanceado. Tá bom? Aí, falando da tua pergunta, né? Qual que é a diferença de carga e inox? O que acontece? Quando eu pego deixa eu só colocar uma observação até, ó. Carga diferente de inox. Na verdade, o conceito de inox ele é um pouquinho mais amplo. O que acontece? Quando você tem uma substância como NaCl, por exemplo, você sabe que a ligação é iônica. Então, tipo, eu sei que o sódio é positivo porque ele perdeu um elétron e o cloro é negativo. Então, aqui eu tenho uma carga mais um e uma carga menos um. Acabou. Só que quando o composto não é iônico, por exemplo, vamos pegar o caso do HCl. Como que eu posso dizer que o hidrogênio tem uma carga mais um se ele não é um cátion? Entende qual é o problema? Tá, tudo bem. Então ele não tem carga. Mas espera um pouquinho. Vamos fazer de conta que no mundo da Alice dos Países das Maravilhas, o hidrogênio tivesse uma carga. Se você tivesse que escolher uma carga para o hidrogênio, ligado ao cloro, que carga você escolheria? Eu escolheria mais um. Por quê? Porque eu sei que nessa ligação ele está ligado com o elemento mais eletronegativo e esse elemento mais eletronegativo puxa o elétron dele. Então, se ele tivesse uma carga, tipo assim, se essa ligação fosse iônica, ele seria o cátion. E, consequentemente, o cloro seria o ânion. Então, eu vou dizer que isso aqui são cargas virtuais. Não é uma carga de verdade. Então, o NOx em si é uma carga que pode ser real quando a ligação for iônica e pode ser virtual quando ela for covalente. Quer ver um outro exemplo onde a carga é virtual e a gente não se dá conta? Na água. Quando a gente fala que a carga do oxigênio é -2 na água, essa carga ela não é real. Não é uma carga de verdade. Mas ela não é de verdade por quê? Porque o oxigênio não é um ânion. Ele está covalente aqui. Mas então por que a carga do oxigênio é -2 aqui? Porque ele está fazendo uma ligação com o hidrogênio e ele puxa elétron. Ele está fazendo uma outra ligação com o hidrogênio e ele puxa elétron. Entendeu? Tá? Ok. Agora, bom, o que a gente já fez? A gente já definiu ácido, base, já reagimos ácido com base, definimos óxidos, reagimos óxidos com água. Agora eu vou pegar os óxidos e começar a reagir com ácido e base. Então agora a gente começa a fazer reação de neutralização com óxidos. 2. 2. Eu chamo de baixo, NOx baixo, até 2. Tá? Professor, onde o senhor está escrevendo, a gente não enxerga. O que é? Onde o senhor está escrevendo, a gente não enxerga. Não, calma, eu não estou escrevendo. Calma. Tô aqui, ó, peraí. Bom, tá aí.
Deixa eu dar só uma afastadinha aqui. Pronto. Ui. Reações de óxidos. Primeiro vamos reagir óxidos com ácidos. Agora nós vamos fazer o seguinte. A gente vai escolher um óxido dos que a gente conhece aí e fazer ele reagir com ácido. Só que aí a gente começa a pensar o seguinte, bom, pera um pouquinho. Que óxido seria capaz de reagir com um ácido? Tem que ser um óxido que tenha caráter o quê? Básico. O que reage com ácidos? Coisas básicas. Então, se um óxido for alcalino, ele pode reagir com ácido. Então, vamos lá. Lembra daquela aula de geografia, da correção de pH do solo? O que eu uso? Cal. Aqui. A cal pode reagir com ácidos, porque ela é um óxido de caráter alcalino. Tá. Mas o que acontece quando eu reajo um óxido com ácido? Esquece que isso aqui é um óxido. Para você, isso aqui é uma base. Ele é um óxido, ok, mas ele vai se comportar, daí a história do caráter, ele vai se comportar como se ele fosse uma base. E o que bases com ácidos produzem? Então isso aqui vai produzir um sal. Vai haver uma neutralização, onde eu vou produzir um sal e água. Ok? Então eu vou produzir aqui a água, ó, produzir. Depois você balanceia essa merda. Não se preocupe em montar e ao mesmo tempo balancear. Não vai rolar. Então, isso aqui está fazendo papel de base. E esse cara é o ácido mesmo. Tá? Aí eu vou formar um sal. Que sal eu vou formar? Bom, todo sal tem um ânion que vem da onde? De onde vem o ânion de um sal? Vem do ácido. Então, uma coisa eu tenho certeza. Se eu estou reagindo um óxido com ácido nítrico, não tem como o ânion não ser o nitrato. É o nitrato. Vai ser um nitrato de alguma coisa. E o cátion vem daquilo que está fazendo o papel de base. O cátion vem daquilo que está fazendo o papel de base, que é o cálcio aqui, né? Então, a reação entre óxido de cálcio e ácido nítrico vai produzir nitrato de cálcio. Cuidado com a fórmula por causa das cargas. Como o ácido tem um ânion que é -1, o sal vai ser CaNO3, 2. Tá bom? Aí eu monto, agora que eu montei a equação, eu balanceio. Tá? Percebe que a linha de raciocínio que eu estou utilizando é muito parecida com aquela que eu usei de manhã na neutralização. Porque, no fundo, isso é uma neutralização. Tá? Como aqui eu tenho 2 nitratos, ó, eu vou colocar um 2 aqui, ó. Um 2 aqui. Aí acho que balanceou certinho. Tá? Então, ó, primeiro, se o óxido está reagindo com o ácido, ele é um óxido alcalino. Ele é um óxido alcalino. Tá? Beleza? Outro exemplo. Mais um. Vamos ver se vocês conseguem matar esse sozinhos, tá? Tenta montar essa, ó.
Óxido de sódio com ácido fosfórico. Separa o cátion e o ânion. Primeiro, eu sei que eu vou produzir água. Então, já vou escrever aqui, ó. H2O. Agora eu vou pensar no sal como sendo formado a partir do cátion, que vem daquilo que se comporta como base. Então, o cátion aqui é o Na+. É o Na+. E aqui o ânion do ácido fosfórico, gente, é o fosfato. É o fosfato. Tá? O sal vai ser 3 sódios para 1 fosfato. Então fica Na3. Opa. PO4. Fosfato de sódio. Tá? Aí depois que montou, acertou as carguinhas, tudo bonitinho, você balanceia a equação pelos hidrogênios, oxigênios. O fosfato está balanceado. Puta, esse balanceamento vai ser meio foda de fazer. E aí? Chuta aí o que a gente vai fazer. Começa tentando balancear, acho que o sódio. A melhor maneira de tentar começar é balanceando o sódio. Ou os hidrogênios da água. Eu vou tentar fazer isso mesmo, ó. Eu vou botar um 2 aqui, ó. E um 3 aqui, ó. Para balancear o sódio. Aí, como eu botei um 2 aqui, aí acaba tendo 2 fosfatos, eu vou botar um 2 aqui. Ó. E aí eu vou ter que balancear o hidrogênio. Que agora eu botei 2 aqui no ácido, eu tenho 6 hidrogênios, eu vou botar 3 aqui na água. Ó. Tá? Pronto. Vou pegar 2 exemplos para o caso de oposto também. Ó. Aqui. Aqui é o comportamento contrário, ó. Você tem uma base reagindo com óxido. E veja que, nesse caso, o óxido que eu escolhi para reagir com a base tem caráter ácido. Ou seja, ele vai se comportar como se fosse um ácido. Tá? Da mesma forma que aconteceu no exemplo anterior, aqui, ó, você vai produzir sal e água também. Só que aqui talvez seja mais difícil montar a fórmula do sal. Vamos ver. Eu vou produzir água. Para produzir o sal, o que eu tenho que imaginar? Bom, tem um cátion que vem da base. Tá tudo bem. Agora, toma muito cuidado aqui, gente, por favor, porque essa parte é delicada. O ânion vem desse cara aqui. Se esse cara fosse um ácido, que ácido ele seria? H2CO3. É o ácido dele. É o ácido que ele se transforma quando vai para a água. Então ele vai se comportar nessa reação como se ele fosse o ácido carbônico. Ou seja, se fosse o ácido carbônico aqui, ele mandaria o carbonato para reagir com o sódio.
Então, esse cara aqui, ó, ele vai mandar para o sal o carbonato. Então, toda vez que o CO2 reage com uma base, toda vez, ele vai produzir um carbonato de alguma coisa. Assim como o ácido carbônico faz. E eu sei o que vocês estão pensando, alguns de vocês, quem não está dormindo. Caralho, como que essa merda vira carbonato se tem 2 oxigênios só? Calma, a gente não balanceou ainda. A gente não balanceou. Vocês não podem se preocupar com isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele vai reagir como se ele fosse o ácido carbônico. Tá? Então, o sal que eu vou formar aqui é Na2CO3. Na2CO3. Então, por exemplo, se eu trocasse a base aqui por hidróxido de lítio, ia virar carbonato de lítio. Se fosse hidróxido de magnésio, ia virar carbonato de magnésio. E assim por diante. Tá? Esse aqui agora é um pouco mais complicado. Ó. Hidróxido de cálcio. Ah, peraí, eu nem balanceei, né? A pessoa já está indo embora. Né? 2 sódios aqui, põe um 2 aqui. Eu acho que agora balanceou já. 4, 4, é isso aí. Agora aqui, ó. Hidróxido de cálcio com SO2. SO2. Bom, vai formar água. Vai formar água. Agora eu preciso descobrir o sal. O sal, bom, uma coisa eu já sei, é alguma coisa de cálcio. De cálcio. Agora eu preciso ver que ácido eu posso associar com o SO2. Tipo, se o SO2 fosse um ácido, que ácido ele seria? Ele seria o sulfuroso. Ele seria o sulfuroso. Pela associação de NOx. Pela associação de NOx. No sulfuroso, o enxofre tem NOx mais 4, e aqui o enxofre mais 4 também. Para ser o sulfúrico aqui, gente, ó, precisaria o seu SO3, tá? Então, o que eu descobri, na verdade? Que o SO2, ele se comporta como se ele fosse o ácido sulfuroso. Então, ele vai mandar para o sal o íon sulfito. Sulfito, tá? Então, eu vou produzir aqui sulfito de cálcio. Sulfito de cálcio. Tá? Uma sugestão para isso é, quando vocês forem estudar, treinar um pouquinho. Escolhe uma base, escolhe um óxido. Você já tem mais ou menos a lista deles, né? Você vai fazer umas 2, 3 vezes desses daí, você vai pegando o jeito. Tá? Mas o que a gente percebe em todas essas reações, né, gente? É tudo ácido base. Tudo ácido base. Peraí, deixa eu acalmar um pouco o fera ali. Pri. Tudo bem. É verdade. Ok? Bom, a gente já reagiu quase tudo que era possível reagir. A gente já reagiu ácido com base, a gente já reagiu óxido com água, já reagiu óxido com base, óxido com ácido. Tá faltando uma. Óxido com óxido. Vocês estão fodidos agora. Beleza. Vou mandar. Eu tenho uma lista que vai até o item Z. Z. Puta, beleza. Peraí, deixa eu vir com a câmera para cá. Aí.
Essa daqui é mais facinho, tá? Quer dizer, não sei. Isso. O óxido precisa ter caráter alcalino. Isso mesmo. Gente, vamos lá. Usando o nosso bom e querido senso. Se eu quero reagir dois óxidos, qual é o critério que eu devo adotar para escolher os caras que vão reagir? Tem que ser um óxido de caráter ácido e um óxido de caráter básico. Tá bom. Pega um famoso ácido, CO2. Pronto, óbvio. Pega um famoso básico, MgO. De novo, nosso bom e querido senso. Se um ácido e uma base produzem sal e água, o que um óxido ácido e um óxido básico vão produzir? Água não. Água não. Água não. Tudo bem não, né? Olha o nosso bom e querido senso. Eu faço de propósito porque eu sei que sempre alguém fala isso. Por que não pode produzir água aqui, pelo amor de Deus? Porque não tem hidrogênio. Mas uma coisa vai produzir, o sal. Então a reação entre dois óxidos dá só o sal. Ponto. Bom, que sal? Se esse cara fosse um ácido, que ácido ele seria? H2CO3. Então ele vai mandar carbonato. Toda vez que o CO2 se comporta como um ácido, ele vai virar carbonato de alguma coisa. Se eu estou reagindo com óxido de magnésio, vai ser carbonato de magnésio. Pronto. Mg. Só que uma coisa que é interessante de perceber é que para você fazer essas associações, você tem que lembrar muita coisinha. Cargas, tá? Então esse aqui é o carbonato de magnésio, que foi produzido pela reação entre dois óxidos. Tá? Vou pegar um outro aqui, ó. Esse aqui é mais fodinha, vai. Só para a gente dar uma zirigum. Li2O mais P2O5. Isso aqui é foda. Li2O com P2O5. Bom, Li2O é o óxido alcalino. É o óxido que está se comportando como base. Então, ele vai mandar para o sal o cátion, que é o lítio. Agora, esse cara aqui, ó, é um óxido de caráter ácido. Que ácido ele vai produzir? Lembrando que eu tenho 3 ácidos de fósforo. Eu tenho. Quais são os ácidos de fósforo que eu tenho? H3PO4, H3PO3, H3PO2. Um deles eu posso ligar diretamente a esse óxido. Como que eu ligo o ácido ao óxido? Pelo NOx. O NOx do fósforo aqui, gente, ele é mais 5, ó. Aí eu vou ter que procurar nesses 3 ácidos onde que o fósforo tem o NOx 5, que é nesse aqui, ó. Cara, NOx é vida. 5. Então o que significa, né? O ácido que eu posso associar ao P2O5 é o ácido fosfórico. Então significa que ele vai se comportar como se ele fosse o ácido fosfórico. É sempre pelo NOx. Por isso que eu falei para você, a coisa mais importante é memorizar os malditos dos ácidos, que aí você consegue praticamente saber tudo. Porque se você memoriza a fórmula do ácido, mesmo que você não tenha memorizado o NOx, você calcula na hora isso aqui. E aí, tá, gente, antes que vocês fiquem preocupados, a gente vai ter aula de calcular NOx. Então, tipo, calma. Então, esse cara, na hora que ele for produzir o sal, que ânion ele vai mandar para o sal? O mesmo ânion que este cara mandaria, que é o PO4. Tá?
Li3PO4. Li3PO4. Ó. Só que aí é o seguinte, aí tem que balancear, né? E aí? Começa pelo lítio. Melhor começar pelo... Ah, não, se bem que dá para começar pelo fósforo também. Eu tenho 2 fósforos aqui. Eu vou colocar um 2 aqui. Aí, quando eu coloquei o 2 ali, virou 6 lítios. Bota um 3 aqui, ó. E aí eu acho que já saiu o balanceamento. 3 mais 5, 8, já. Saiu. Balancetes. Tá bom? E aí, vambora ou não? Vocês querem ir embora? Então vocês estão dispensados. Eu vou ficar preso aqui até as 10, né? Tá? Eu vou deixar para fazer os exercícios na aula da semana que vem. Tá bom? Que aí vocês descansam. Oi. É, é, Vai estar na plataforma, mas eu vou mandar no grupo também. Isso daí eu mando no grupo lá para todo mundo. Ela já deve até estar na plataforma, se não me engano. Eu não vou falar que está na plataforma, porque vai que não esteja. De funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Tá? É uma lista gigante, cara. Gigante. São, porque é muito mecânico, sabe? É muito... Calma que você vai ver, a química vai vir. Meu, a química, no segundo semestre é só conta. Só conta. Só conta. Ah. Base forte é só família 1A. O resto é tudo fraca. O resto é tudo fraca. Mas aí é decoreba, né? É decoreba. Não existe o quê? Peraí, deixa eu só desligar aqui. Falou, queridão.